Boa noite. Vocês estão bem? 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14 diz: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Meus irmãos, por que sofremos tantas derrotas na vida cristã? E quando eu me refiro às derrotas que nós sofremos na vida cristã, tem a ver com as decepções, os desânimos, talvez até os desgostos. Por que às vezes a gente sente e se abate com tantos problemas na vida cristã? Um dos fatores, não é o único, mas talvez seja o principal ou o que vem em primeiro lugar, possivelmente, irmãos, é por causa da perspectiva que nós olhamos a vida cristã. A maneira pela qual nós olhamos a vida cristã. Talvez, se houver aqui algum novo convertido, talvez ele nunca nem parou para pensar o que é a vida cristã. O que lhe espera. Quando eu me refiro a derrotas na vida cristã, por exemplo, se nós pudéssemos pegar todos os membros desta igreja, e quando eu me refiro a membros, eu estou me referindo não só membros, pessoas batizadas, mas pessoas de fato batizadas no Espírito Santo de Deus, que congregam aqui. E talvez algumas dessas pessoas, por exemplo, não estejam congregando. E se assim for, elas não estão congregando, se a gente for conversar com elas, e se elas forem sinceras, elas vão ter um motivo para dizer por que não estão congregando. E esse motivo pelo qual elas não estão congregando é uma derrota. Alguns de vocês, possivelmente, não estão tendo uma vida de oração, ou uma vida de meditação na palavra, ou uma vida de comunhão. Talvez essa seja, domingo vamos falar um pouco mais sobre isso, talvez essa seja uma das principais derrotas que a igreja cristã tem sofrido nos últimos anos, é a igreja, ou muita gente da igreja, não desfrutar da comunhão com a própria igreja. Ou seja, você pode estar presente, talvez até em todos os cultos, mas você é sozinho. E isso é derrota. É fracasso na vida cristã. E esses fracassos vêm por causa da perspectiva pela qual nós olhamos a vida cristã. Nós imaginamos, talvez até hoje mesmo, dependendo dos anos na fé que você tenha, que eu tenha, nós achamos, ou imaginamos em alguns momentos, que a vida cristã é um mar de rosas. Que não há problemas. Mas nós precisamos olhar para a vida cristã, ou deveríamos olhar para a vida cristã, da perspectiva da própria Bíblia. Em um determinado momento do ministério de Jesus, Jesus comparou a vida cristã, ou comparou as pessoas que queriam seguir Jesus. Jesus comparou, fez duas comparações, eu diria que bem interessantes. Quantos aqui já passaram ou estão passando por um processo, pelo um período de construção, de construir uma casa? Levanta a mão aí. Quem já passou ou está passando? Principalmente para quem tem pouco dinheiro. Esse período é fácil ou é difícil? É difícil, e Jesus comparou a vida cristã à construção de uma casa. E ele disse assim: antes de construir, faça o quê? Planeje, para ver se é possível a execução. No mesmo momento, ele compara a vida cristã com um rei que está indo para a guerra. E ele diz assim:
O rei que está indo para a guerra e vai se deparar com o exército, ele vai olhar quantos tem lá, ele vai olhar quantos tem aqui, para saber se os que tem aqui é suficiente para lutar com os que estão vindo de lá. E esses 2 versículos nos dão exatamente essa ideia. A vida cristã, irmãos, na perspectiva do apóstolo Paulo, nesse texto específico, a vida cristã, ela deveria ser olhada como uma guerra. Olha as palavras, olha as instruções que ele dá para a igreja. Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, em outras palavras, sejam homens. Fortalecei-vos. Todas essas palavras suscitam a nossa mente um vocabulário, um linguajar de guerra, de batalha. Agora, irmãos, quando Paulo nos dá essa perspectiva, possivelmente o apóstolo Paulo, ele não sofreu por tantos problemas, por tantos fracassos, desilusões que talvez você e eu sofremos. Porque Paulo tinha a perspectiva correta da vida cristã. Não é que a vida cristã seja só uma guerra. Paulo também compara a vida cristã, por exemplo, com a maratona, com uma corrida, com a vida de um atleta. Mas aqui ele compara a vida cristã, ele nos faz pensar sobre um exército que vai enfrentar um outro exército. E para que ele seja vitorioso, ele precisa ter cuidado aqui com 5 instruções dadas pelo apóstolo para poder vencer essa guerra. Vamos pensar um pouco, irmãos, no contexto não só do capítulo 16 de 1 Coríntios, mas vamos pensar um pouco para quem Paulo está escrevendo. O apóstolo Paulo está nas últimas palavras para uma igreja, a igreja de Corinto. Essa igreja, irmãos, ela é, eu diria, pelo menos a meu modo de ver, é a igreja que ela precisava ter existido para que nós pudéssemos hoje saber como agir, nós como igreja, porque se essa igreja não fosse tão torta, ou não tivesse sido tão torta, tão cheia de problemas, muitos dos problemas que a igreja moderna enfrenta, nós não tínhamos instrução para saber como agir. Mas essa igreja, irmãos, é a igreja mais problemática do Novo Testamento. Por questão de tempo, eu vou citar talvez uns 2, 3 exemplos para lhe mostrar como essa igreja era problemática. Essa igreja, por exemplo, ela fazia acepção aos seus líderes. Havia grupos nessa igreja que não queriam saber de Pedro. Outros não queriam saber de Paulo, do apóstolo Pedro. Outros não queriam saber de Apolo. Eles faziam acepção, não é só de pessoas, que também faziam acepção de pessoas. Essa igreja era tão problemática que, digamos, se hoje à noite nós fôssemos fazer um jantar, os ricos ficavam somente os ricos, isolando os pobres, que talvez às vezes não tinham nem o que comer. Essa igreja ela é tão problemática que há um caso de, eu não chamo nem de adultério, mas de um filho que tem relações sexuais com a sua madrasta. E como se não bastasse, a igreja sabia e não fazia absolutamente nada. Essa igreja era tão problemática que os irmãos levavam outros irmãos na justiça dos homens, dos ímpios. Então, é a igreja mais problemática do Novo Testamento.
E por falta dessas instruções, ou por falta de colocar em prática essas palavras que Paulo orienta a esses irmãos e nos orienta hoje, essa igreja sofreu muitas perdas, essa igreja sofreu muitas baixas, por causa de não entender, de não ter a perspectiva do que é a vida cristã. Quais são então, irmãos, as 5 ações que mudaria esse cenário? Então vamos ver então a primeira ação que o apóstolo Paulo recomenda àqueles irmãos, nas suas últimas palavras da primeira epístola aos Coríntios. Quais são então as 5 instruções? A primeira instrução que Paulo dá para aqueles irmãos: sede vigilantes. É natural, quando o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos ser vigilantes, porque Paulo está dizendo para eles assim: estamos em guerra. Vocês precisam entender que a vida cristã é uma guerra. E para ser vitorioso numa guerra, a primeira coisa que um exército precisa ter é vigilante. Deixa eu dar uma ilustração para você. Eu acho que eu já falei isso em algum momento. Um determinado dia eu estava vendo um documentário sobre Alexandre o Grande. E Alexandre foi marchando em direção à Índia. E Alexandre queria conquistar, se não me engano, um território da Índia. E quando ele chegou, o rio o separava. E era um rio muito grande. E Alexandre chegou com o seu exército nas margens do rio. E o outro exército que ele queria conquistar estava na outra margem do rio. Embora que o exército de Alexandre fosse mais bem preparado, mais bem treinado para vencer a guerra, mas não havia o que Alexandre fazer, porque se Alexandre caísse na água com o exército dele para atravessar o rio para guerrear, os outros soldados do outro lado ficavam aqui na beira do rio e era só tofo, tofo e tofo. Como que Alexandre poderia então vencer a guerra? Ou como que o exército poderia resistir às forças de Alexandre? O que Alexandre fez? Pegou o exército dele e começou a marchar. De um lado, não de um lado para o outro, mas aqui, numa direção, nas margens do rio, iam para uma extremidade e voltava. E o exército do outro lado começou a fazer a mesma coisa. Para onde o exército de Alexandre ia, o outro exército também ia. Isso depois de 2 semanas, Alexandre com o exército dele aqui. Ele pensou: eu vou fazer isso. Ele começou a fazer isso. De um lado para o outro, de um lado para o outro, e o outro exército fazendo a mesma coisa. Depois de alguns dias, o outro exército disse: esse cara está ficando doido, vamos ficar aqui. No que eles ficaram parados, o exército de Alexandre foi, ninguém seguiu, eles atravessaram o rio, não tinha ninguém esperando, vieram, guerrearam e conquistaram. Por que o exército do outro lado perdeu a guerra? Porque não foram vigilantes. Paulo nos diz: sede vigilantes. Os predadores, quando atacam e pegam as presas, geralmente eles só pegam os animais que ou não estão no rebanho ou não estão vigilantes. Há uns animaizinhos lá na África, eles parecem um rato. Não é rato, viu, Vângela? Mas parecem um rato. E o predador dele são as águias. Eles moram em tocas. E quando eles saem para comer, para brincar, é incrível. Eles saem e fica vários deles só olhando. No primeiro sinal de uma águia sobrevoando, eles fazem barulho. Os outros ouvem, se agrupam e se escondem. É muito raro a águia pegá-los, porque eles são vigilantes. E Paulo dá esse conselho, meus irmãos, para a igreja, que a igreja de Corinto precisava ser vigilante. E por eles não terem conseguido ser vigilantes, eles tiveram inúmeras derrotas. O diabo entrou dentro daquela igreja e fez destroços
conforme falei anteriormente. Porque a igreja não conseguia ser vigilante. E Paulo diz, para vencer uma guerra, é preciso ser vigilante. E da mesma maneira, irmãos, a gente como igreja, para vencer, para ser vitorioso ou vitoriosa, é necessário exercer a ordem, o mandamento, a instrução que o apóstolo Paulo diz: sede vigilante. A nossa vigilância, meus irmãos, vigilância precisa ser dupla. Da mesma maneira que aqueles animaizinhos vigiam uns aos outros, para que a águia não venha e capture um deles, nós precisamos entender que a igreja precisa ter pessoas vigilantes para proteger a própria igreja. Esses dias nós estávamos tendo uma reunião e entrou um assunto, uma situação bem constrangedora que aconteceu alguns meses atrás. E um outro irmão fez algum comentário, e um outro irmão fez um comentário e falou assim: mas eu não tenho nada a ver com a vida dele. E eu falei assim: meu irmão, o pior é que você tem, eu tenho, nós temos tudo a ver com a vida uns dos outros. Para sermos vitoriosos, nós temos que vigiar uns aos outros. Não é vigiar para deletar. Não é vigiar para falar mal da pessoa. Vigiar para ajudar, para protegê-lo, para evitar que o inimigo capture ele. Lembra da linguagem do apóstolo Pedro, que ele disse que o diabo anda em derredor como leão para capturar, para pegar a sua presa. Essa é a primeira instrução que Paulo dá àqueles irmãos. No linguajar de guerra, ele diz: um exército precisa ter e precisa ser vigilante. Nós precisamos olhar uns pelos outros e olhar por nós mesmos. Vigiar no sentido de proteger o rebanho, mas de proteger também a nós mesmos. A segunda instrução que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: permanecei firmes na fé. Mais uma vez, Paulo suscita a ideia de guerra. Permanecei. Você imagina só um exército e tem uma linha de batalha aqui na frente. Se o inimigo está vindo, e já foi avisado que o inimigo está vindo, o exército precisa ser firme. As guerras antigas, eles formavam aqueles pavilhões, pegavam aquelas hastes de madeira, as lanças, os escudos, e faziam, inclusive, o filme dos 300 nos dá uma ideia, a tática da tartaruga. Se uniam, se fechavam, colocavam a lança aqui, o inimigo vinha e era só caindo, pulando. Era gente morrendo tanto de lá como daqui. Mas esse pilotão aqui, daqui é a palavra que eu queria, esse pilotão precisava ser o quê? Firme. Firmeza. Mas a firmeza que Paulo se refere é a firmeza na fé. Que fé é essa, meus irmãos? O que o Novo Testamento nos ensina sobre fé? O que é a fé que nós precisamos ser firmes? Eu não vou ler aqui, mas se você quiser anotar aí, Filipenses 1:27, o apóstolo Paulo amplia essa visão sobre fé. Paulo diz que a igreja de Filipos precisava se portar também de maneira digna, seja na presença de Paulo, seja na ausência de Paulo, para, olha só novamente a linguajar de guerra, para lutarem juntos pela fé evangélica. Olhando à luz de 1 Coríntios, nós vamos entender, meus irmãos, que fé é o conjunto de doutrinas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a
respeito da vida cristã como um todo. Para que você possa entender o que eu estou lhe dizendo, esse conjunto de instruções. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala sobre a ressurreição, ele começa dizendo no versículo 1, irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho, para que vocês possam crer no Evangelho, tal qual eu vos preguei. E o que era que estava saindo desse conjunto de doutrina sobre o Evangelho? É que muitas pessoas da igreja de Corinto não acreditavam na ressurreição. E o apóstolo Paulo diz, nepa, se vocês não creem na ressurreição, vocês não creem no Evangelho. Então vocês precisam crer no Evangelho tal qual eu vos preguei. E se vocês crerem conforme eu vos preguei, vocês são salvos. Ou seja, crer na ressurreição, irmãos, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, é permanecer, é um aspecto de quem permanece firme na fé. Crer que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem é um aspecto de quem está permanecendo firme na fé. Crer que a igreja é o corpo de Cristo é um aspecto de quem permanece firme na fé. Eu fiquei pensando sobre a questão de igreja. E mais uma vez eu quero voltar ao ponto de tantos e tantos irmãos que não estão congregando. E alguns deles talvez possam dizer assim, eu não estou congregando porque de repente congregar, esse negócio de estar na igreja todo dia, todo culto, não é tão importante. Quem está falando isso não está permanecendo firme. Porque o que é a igreja, meus irmãos? O corpo de Cristo. O que a Bíblia nos fala sobre o corpo de Cristo? A gente tem que estar ali com o corpo de Cristo, não deixar de congregar, estar perto, junto. Então, Paulo diz que para vencer e para ter uma vida vitoriosa, é preciso que essa linha de frente, que esse pavilhão, eles permaneçam firmes na fé. A terceira instrução, Paulo diz, portai-vos varonilmente. Irmãos, eu espero que pela graça de Deus eu nunca esteja numa guerra. Mas a dramaturgia nos mostra como que eram as guerras, sobretudo até há 200, 300 anos atrás. Eu creio que as guerras hoje elas são mais zen. Porque geralmente não é mais a faca, a espada, a lança que mata, é o míssil. Mas estar numa guerra, irmãos, significa você estar vendo, sobretudo na época do Novo Testamento, era você ver, às vezes, centenas, milhares de pessoas sendo mortas na faca, na espada, na lança ao seu lado. Ver guerreiros vir na sua direção. E para vencer uma guerra, irmãos, tem que ser, eu vou usar aqui uma palavra, perdoe as irmãs, mas não é o intuito de machismo, precisa ser macho. E quando Paulo diz, portai-vos varonilmente, Paulo está dizendo, sejam homens, inclusive tem versões que dizem, sejam homens. Quando Paulo diz assim, sejam homens, ele não está falando só para os homens ser homens. O que Paulo está dizendo a nós, irmãos, que para sermos vitoriosos nessa vida cristã, é preciso maturidade espiritual. Portai-vos varonilmente, portai-vos como homens, no sentido de maturidade. Agir como gente grande. Agir como gente com maturidade na vida.
cristã, sejam maduros, sejam adultos na fé. Possivelmente, irmãos, esse era o calcanhar de Aquiles da igreja de Corinto. Essa igreja sofreu muitas derrotas por esse problema, por falta de gente madura. Lembra do que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1? Eu não falei a vocês como a adultos. Eu falei a vocês como crianças na fé. Leite vos dei a beber, porque vocês são crianças. A criança, irmãos, por natureza, ela é medrosa. Criança, no geral, ela vai ter medo de bicho-papão. Ela vai ter medo de alma. Se os pais, né? Vai ter medo de uma série de coisas que, quando a gente se torna adulto, a gente sabe que isso não existe. Para ser vitorioso, é preciso ser adulto, maduro. Irmãos, a maturidade de irmãos na fé é o principal indicador de uma igreja saudável. Quanto mais pessoas maduras na fé, significa que essa igreja está saudável, é uma família. Aquela minha irmã que está ali, que eu brinquei com ela, né? Ela é mais nova do que eu, cerca de 7 anos. E ainda ontem a gente conversando, lembrando da nossa infância, eu estava contando para ela se ela lembrava de uma vez. A minha mãe adoeceu, veio para a cidade com meu pai, veio para a cidade, ficou internado, e meu pai ficou no seringal com a gente, meu pai ia por roçado, levava meu irmão com 5 anos, 6 anos acho que ele já tinha, ela deveria ter uns 2 anos, um pouquinho mais, e eu ficava com ela em casa. E eu lembro que uma vez, ela estava brincando na máquina de costura da mamãe, e a agulha da máquina de costura acertou o dedo dela, um dos dedos. E a agulha entrou entre o couro e a carne, graças a Deus. Eu era tão criança que eu não raciocinei, que era só pegar o volante da máquina e girar. Eu peguei uma faca cega do cabo branco e eu serrei entre o couro dela e a agulha, né? E ela que lembra ainda da dor que sentiu. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Ela sobreviveu, não essa situação, porque tinha um irmão mais velho para cuidar dela. Imagina se não tivesse, né, Roslane? A igreja, irmãos, ela é semelhante. É semelhante a uma família, que na hora que tem irmãos, crianças chegando, é preciso ter irmãos mais velhos para conduzir, para cuidar dos mais novos. Por outro lado, irmãos, quando Paulo fala também de portai-vos varonilmente, ou seja, sejam adultos, sejam maduros na fé, Paulo também sabe, irmãos, que, no geral, só constitui família, só cria família, só procria um indivíduo que chegou na sua maturidade. O próprio fato da gente poder multiplicar, ou seja, ganhar outras pessoas para Cristo, é preciso chegar na fase adulta. Irmãos, maturidade cristã deveria ser um alvo de oração na vida de cada um de nós. O desejo de querer ser homem maduro na fé. Lembra do que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, que é como que se todos os esforços da Trindade é para quê? Para que nós cheguemos à maturidade na fé. Ao tamanho de quem? De Jesus Cristo. A quarta e penúltima instrução, Paulo diz, fortalecei-vos. Imagina só, irmãos, linguajar de guerra. O coro está cantando, gente morrendo, gente matando. É natural que soldados vão começar a se desanimar. Vão começar a pensar que o próximo pode ser eu. Nós vamos perder a guerra. E é natural que pessoas vão se acomodando, vão ficando com medo, vão
vão ficando, vão recuando. E qual é a linguagem que Paulo diz? Fortalecei-vos. É preciso que aqueles mais fortes, mais corajosos, mais maduros, mais homens, fortaleça aqueles mais fracos. Volto a dizer, irmãos, se você não tem ninguém do seu lado, se você não caminha a sua vida cristã com ninguém, como é que você pode fortalecer alguém? Ou como é que você pode ser fortalecido por alguém? Se você anda sozinho, se você não tem ninguém, como é que alguém com mais coragem, com mais força espiritual do que você, vai poder saber o que você está precisando, pelo que você está passando? Meus irmãos, é urgente a necessidade da igreja de Cristo crescer em comunhão, ter pessoas ao seu lado, que você possa compartilhar as suas derrotas, os seus fracassos, os seus desânimos, a sua dor, a sua luta, para que a gente possa receber essa força. Fortalecei-vos. O pastor Marcos sempre brinca que geralmente, a gente chega na igreja, aí chega um outro irmão ou irmã para a gente e pergunta assim: e aí, irmão, como é que você está? Como é que geralmente nós respondemos? Como é que a gente responde geralmente? Tudo bem. Tornou-se tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. E de repente, se é uma pessoa que Deus está colocando ao nosso lado e a gente não está desfrutando para poder absorver, receber dela força, pelo fato de a gente caminhar sozinho, a gente vai ficando para trás. Então, irmãos, fortalecei-vos significa isso aqui, ó. Eu fortaleço vocês e vocês me fortalecem. Achei legal, ontem um irmão me ligou e percebeu, segundo ele, que eu estava triste no culto de domingo de manhã na escola dominical. Pastor, está acontecendo algum problema? Por que eu só estava triste? Eu digo, não, irmão, é só fome. Eu não estava triste. Mas ele percebeu, e ligou. Tudo bem, está precisando de ajuda? Está precisando de força? A gente precisa, irmãos. Você precisa, eu preciso. Mas às vezes eu fico triste, porque você tem os seus problemas e você não diz nada para ninguém. Aí eu tenho vergonha. Como é que você vai poder receber encorajamento, força? Paulo diz: fortalecei-vos. E a última instrução que Paulo dá é uma atitude de ataque. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aí você vai dizer: pastor, ferrou. Como é que a gente vai vencer uma guerra? Com amor. Olha, gente, a história secular conta um homem que venceu uma guerra literalmente com amor. Vocês sabem quem foi esse homem? Não faz tanto tempo. Mahatma Gandhi venceu uma guerra contra o maior exército da Terra na época. A Inglaterra venceu sem levantar uma arma sequer. Mahatma Gandhi leu o Sermão da Montanha de Jesus. E ele entendeu o que Jesus falou, a força do amor. Aquilo que Jesus falou: se te ferir numa face, vira a outra. Ele entendeu. Agora, pasme, Gandhi era agnóstico. Ele não era cristão. Meus irmãos, os nossos atos devem ser feitos com amor por pelo menos 2 motivos. O primeiro deles é por causa de quem você é. Quem você é? Diga para você mesmo, quem você é? Pense um pouquinho, quem você é? Ou você se denomina ser?
Quantos aqui são cristãos? Levanta a mão. O que significa ser um cristão? Nascido de novo, gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Confere? É selado com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. Recebe o título, recebe o registro de filho de quem? De Deus. Herdeiro de Cristo, aliás, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Isso é você, isso sou eu, isso é quem crê em Jesus. Então, Paulo diz aos Colossenses que todos os nossos atos devem ser feitos também em amor, por causa de Cristo. Por causa de quem Cristo é. E a igreja é o corpo de Cristo na terra. E em segundo lugar, todos os nossos atos devem ser feitos em amor, ou com amor. É porque é para quem eu faço. Tudo que nós fazemos, nós deveríamos ter em mente que nós não fazemos a homens. Nós fazemos a quem? A Deus. Então Paulo diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Voltando a contextualizar a epístola de 1 Coríntios, esses irmãos sofreram inúmeras derrotas. Porque quando eles iam, por exemplo, celebrar a ceia do Senhor, faltava amor. Quando eles iam ao mercado comprar carne, faltava amor. Quando eles iam comer, faltava amor. E por isso que Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Para nós não é tão diferente, irmãos. Precisamos entender para quem estamos trabalhando, para quem fazemos qualquer coisa. Fazemos para Deus, para a glória de Deus. É dessa forma, meus irmãos, que nós devemos encarar a vida cristã. É uma guerra. É uma guerra todos os dias. Para nós sermos vitoriosos, nós precisamos seguir as instruções de Paulo. Vamos citar comigo aqui. Qual é a primeira dela? Sede vigilante. Segundo, permaneça firme na fé. Segundo, seja homem. Quarta, fortaleça uns aos outros. E quinta, tudo que a gente deve fazer deve ser feito com amor.